Beleza? Vamos lá, então. Números inteiros, plau. Pessoal, vamos entender, inicialmente, para que servem os números inteiros, ok? Aqui eu apresento para vocês uma tabela, tá certo? Do Campeonato Brasileiro, onde eu mostro os times do 10º ao 15º lugar. Bragantino, Ceará, Corinthians, Atlético, Bahia e Sport. Ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde é que entram estes números inteiros. A primeira coisa que a gente tem em mente quando fala de número inteiro é que o número inteiro não é quebrado. Concorda? Número inteiro não tem vírgula. Tranquilo? Afinal de contas, o nome já está dizendo, ele é inteiro. Agora, os números inteiros podem ser positivos ou negativos. Tranquilo? Até então, nós só estávamos trabalhando com números positivos. Sexto ano, ok? Lembrando, esta primeira parte que eu falei aqui do livro trata apenas de números naturais. Tranquilo? Assunto do sétimo ano começa aqui. Agora, existe a necessidade de nós trabalharmos não somente números naturais, não somente números positivos. Precisamos também trabalhar com a ideia de números negativos. A primeira coluna que nós temos aqui é a pontuação dos times, tá certo? Então você vê aí que os times estão organizados de acordo com a sua pontuação. Quem tem mais pontos está mais em cima, quem tem menos pontos está mais embaixo. Beleza. Depois nós temos a segunda coluna que é PJ, partidas jogadas. Então todas essas equipes jogaram 38 partidas. Próxima coluna, número de vitórias, não é isto? Próxima, o número de empates. Então, tá muito simples. Vitórias, empates e, obviamente, DER, adivinha o que é? Derrotas. Isso mesmo, número de derrotas. Mas tudo isso aqui é apenas para explicar para vocês o que são estes números. Onde nós vamos nos concentrar mesmo na aula de hoje é aqui, olha. GP, gols, PRO, ou seja, o número de gols que cada equipe marcou. GC, que significa gols contra ou gols contrários. O número de gols que cada equipe sofreu, tá certo? E aí nós temos SG, que é o cerne do assunto de hoje, que é o saldo de gols. Tranquilo? Então, nós vamos exatamente nos concentrar nessas três colunas. Gols pró, gols contra e saldo de gols. Vamos analisar a primeira equipe. Vamos analisar o Bragantino. O Bragantino marcou 50 gols e sofreu 40. Isto significa que o Bragantino tem um saldo de gols de 10. 50 menos 40, 10. Você já entendeu que o saldo de gols é obtido subtraindo os gols pró, os gols que a equipe marcou, menos os gols contra os gols que a equipe sofreu. Beleza. Agora sim, nós vemos agora o Ceará, que marcou 54 gols e sofreu 51. Adivinhe qual é o saldo de gols do Ceará? 54 menos 51, 3. Beleza. Agora veja que curioso o Corinthians. O Corinthians marcou 45 gols e sofreu 45 gols. O que é que isto significa? Que o saldo de gols do Corinthians é zero. Nem é positivo, nem é negativo. Está lá no zero. Por quê? Sofreu a mesma quantidade de gols que marcou. Tranquilo? Agora, o que é que acontece quando a equipe sofre mais gols do que marca? É o que nós vamos ver agora com o Atlético Goianiense. O Atlético marcou 40, só que eles levaram 45 gols, man.
Como é que fica o saldo de gols? Ora, se a gente está fazendo 40 menos 45, a gente está tirando 45 de onde só tem 40. Você percebe? Como é que a gente faz essa continha? Não dá, professor. Como é que eu vou tirar 45 de 40? Afinal de contas, a gente está fazendo o primeiro número menos o segundo. Para isto, é que servem os números negativos, para representar estes valores menores do que zero. No caso aqui, o saldo de gols é negativo, é menos 5. Veja o que acontece na próxima equipe. Aqui a gente vê uma diferença ainda maior entre os gols marcados e os gols sofridos, né? O Bahia, vai Bahia, marcou 48. Veja quantos gols ele sofreu, 59. A diferença, 48 menos 59, é menos 11, porque perceba, não é 59 menos 48. Não é isto? Nós estamos tirando 59 de onde só tem 48. Ele dá os 48 e fica devendo 11. Por isso, o resultado aqui é menos 11. E por fim, você está vendo aí o Sport de Recife, coitado, só marcou 31 gols e levou 50 nas costas. A diferença aí, olha. Saldo de gols de menos 19 gols. Tá complicado, tá ruim aí para o Sport, hein, man? Beleza, pessoal? Então, resumindo, onde é que nós temos equipes com saldo de gol positivo? Onde é que nós temos equipes com saldo de gols negativo? Vamos analisar. Aqui em azul, nós temos as equipes que estão com saldo positivo, o Bragantino e o Ceará, beleza? Em vermelho, nós temos as equipes que estão com saldo de gols negativo, Atlético Goianiense, Bahia e Sport do Recife. Em preto, aqui no meio, está o Corinthians, que o saldo de gols nem é positivo, nem é negativo. Afinal de contas, é zero, beleza? E aí a gente já entende que o zero é um valor que não é nem positivo nem negativo. O zero é nulo. Tranquilinho? Vamos lá. Nós vimos na tela anterior que os números positivos foram representados em azul e os números negativos foram representados em vermelho. Mas será que o vermelho sempre está relacionado aos valores negativos e o azul está sempre relacionado aos valores positivos? Vamos investigar. Aqui temos a seguinte pergunta: qual termômetro está registrando temperatura negativa? A gente vê que um termômetro registra uma temperatura maior do que outra. Mas para sabermos qual deles está registrando temperatura negativa, nós precisamos ter uma referência. Precisamos partir de um ponto de origem. E este ponto de origem é o zero. Para isto, vamos colocar aí os números nas escalas. Quando a gente percebe aí, comparando pelos números, fica fácil a gente identificar quem está com temperatura abaixo de zero e quem está com temperatura acima de zero. Se você ainda não consegue identificar, vou dar mais uma chance. Frio, calor. Com relação à temperatura, a cor vermelha está relacionado ao calor. Quanto maior a temperatura, mais vermelho, não é? E a cor azul está relacionado ao frio. Então, respondendo à pergunta, qual termômetro está registrando temperatura negativa? É o termômetro azul. Porque, veja, está abaixo de zero. Tá vendo aqui, ó? Abaixo de zero. Tranquilo? E o vermelho está acima de zero. Mas qual é a temperatura que está marcando no termômetro azul? Sabemos que é abaixo de zero. Mas quanto? Ora, é um valor que está entre 0 e menos 10. Adivinhe quem é que está entre 0 e menos 10?
é o menos 5. Tranquilinho? 0, menos 5, menos 10, e aí você já entende que aqui vai ser quem? Menos 15, depois menos 20. Beleza? No outro termômetro, quem é que nós temos aqui marcando entre as temperaturas 30 e 40 graus? Tá fácil esse, né, mesmo? É 35 graus. O calorão aqui de Mossoró, 35 graus. Agora veja, este número 35 é um valor positivo. Este número menos 5 é um valor negativo, tá certo? O 35, por ser um valor positivo, ele também pode ser escrito da seguinte forma: mais 35. Com essa cruzinha aí que vocês estão vendo. Tranquilo? Além de ser usado para cálculo de saldo de gols, você também usa números positivos e negativos para cálculo de saldo bancário, não é? Quando o saldo da sua conta está negativo, meu amigo, significa que você está devendo dinheiro. Isso não é legal. Além de ser usado para saldos, né, e para temperaturas, nós podemos usar os números positivos e negativos para representar uma indicação de período, antes e depois de uma determinada data, beleza? Para isto, nós vamos pegar aqui uma linha do tempo, tá certo? Representado por esta reta, e no centro desta linha aqui, nós vamos colocar o 0. Mas antes, precisamos dividi-la em partes iguais. Dividir a reta em partes, né? Todas elas iguais, as distâncias aí são as mesmas. No centro da reta, colocamos quem? O 0. Se nós estamos falando de tempo, né? Qual é a data que marca o ano 0? O ano 0? Existe o ano 0? Existe sim, man. E o ano 0 é justamente marcado pela data em que Cristo nasceu. O ano 0 é o ano do nascimento de Cristo. O que está após o ano 0 é depois de Cristo. E o que está antes é antes de Cristo. Vamos andar em direção ao antes de Cristo, beleza? 1, 2, 3, 4. Chegamos aí ao ano 400 AC, que significa 400 antes de Cristo. E aí você já entendeu que se eu estou no ano 400 e andei 4 espaços, significa que as distâncias aqui são de 100 em 100. Tranquilo? Beleza. Qual é a outra maneira de representar 400 AC menos 400? Tá certo? E aí, no livro de vocês, tem esta informação, tá certo? No que é que aconteceu no ano menos 400? Nós temos aí como fato que os gregos, nesta data, não conheciam os números negativos. Isto mesmo, os gregos, os bichões da matemática, né? Apesar disto, eles não tinham a noção dos números negativos. Eles achavam que para que a gente precisa de número negativo? Ninguém precisa disto. Somos autossuficientes com nossos números. Beleza. Vamos andar agora para o outro lado? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos ao ano 600 DC, que significa 600 depois de Cristo. Você entendeu? Cada espaço aqui representa um intervalo de 100 anos. E no ano 600 DC, que pode ser representado mais 600 ou somente 600, tá certo? Nós temos como fato, né, que os hindus, nesta data, já usavam quantidades negativas. Beleza? Aí se eu perguntar a vocês, quantos anos se passaram do ano 400 a.C., ou seja, o ano menos 400, até o ano
600 depois de Cristo. Quantos anos se passaram entre essas duas marcas temporais? Menos 400 e mais 600. Passaram-se 1000 anos, man. E é exatamente a quantidade de tracinhos que você tem aqui. Você vai encontrar 10. 400, né? Do ano 400 até o zero, se passaram 400 anos. E do 0 ao 600, mais 600. Então, 400 mais 600, 1000 anos. Beleza? Segue. Outra forma, né, de a gente aplicar os números inteiros, né, os números positivos e negativos, é na representação ou na indicação de altitudes e profundidades, ok? Em relação ao nível do mar. Então, na linha do tempo, a gente viu que o que marcava ali o meio da reta era exatamente o nascimento de Cristo, o ano zero. Aqui, o que marca a referência, a nossa referência aqui é o nível do mar. Então, aquilo que está acima do nível do mar são valores positivos, são altitudes. E tudo que está abaixo do nível do mar são valores negativos, representam profundidades. Galera, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto uma figura parecida com esta em livros de geografia, é ou não é? Então aqui nós temos a escala, tá certo? A altitude em metros, beleza? O zero marca exatamente o nível do mar, beleza? E aí nós temos alguns pontos acima do nível do mar. Quais são os pontos acima do nível do mar? Nós temos aí o ponto A, eu estou na frente dele, está aqui, olha. O ponto A e o ponto C são pontos que estão acima do nível do mar. São altitudes. Temos pontos que estão abaixo do nível do mar, que são os pontos B e E. No caso do ponto B, nós temos aqui uma depressão, né? Que é isso que vocês aprendem em geografia. Isso aqui é uma depressão, né? Uma zona de relevo abaixo do nível do mar. E aqui no ponto E, nós temos uma profundidade, beleza? E tem mais um ponto aí, o ponto D, que nem está acima, nem está abaixo. O ponto D é o cara que está lá na praia, sentado lá, com guarda-sol, tomando uma aguinha de coco. Ele está exatamente ao nível do mar. Belezinha? Então, galera, note que nas situações que nós vimos anteriormente, tá certo? Em todas elas há um referencial, né? Que nós usamos como origem, ok? No caso da temperatura, nós usamos a temperatura de 0 graus Celsius, não é isso? Como referência. No caso da linha do tempo, nós usamos o ano zero, que é o ano do nascimento de Cristo. E no caso da figura do relevo, nós usamos a linha do nível do mar, que marca 0 metros. Tranquilo? Tudo isto são aplicações dos números inteiros, dos valores positivos e dos valores negativos. Beleza? Mas vamos lá. Aí são os 4 conteúdos contemplados no livro de vocês, tá certo? Mas vamos falar um pouco mais, né, e pincelar a respeito de cada um deles aqui. Tranquilo? Já falamos a respeito da ideia dos números inteiros, né? Quando é que a gente usa números positivos, negativos, representações e assim por diante. Agora vamos falar um pouco mais sobre a reta numérica. Então, começamos como? Começamos representando uma reta. E a gente já viu de slides anteriores que é preciso ter um ponto de origem, é preciso ter um referencial. E o referencial é exatamente o zero. O zero é o que divide os números positivos dos números negativos. E aí a gente tem uma informação importantíssima. O sentido de crescimento dos números é da esquerda para a direita.
Beleza? Essa informação importantíssima, tranquilo? Porque é comum os alunos se confundirem com relação a este assunto. Qual? Comparação dos números inteiros. Tá certo? Comparação, ou seja, o que é comparar números inteiros? É você ver quem é o maior e quem é o menor. Tá certo? Então, uma dica é esta. O número maior é aquele que está à direita, porque o sentido de crescimento dos números é da esquerda para a direita. Quanto mais à direita, maior. Quanto mais à esquerda, menor. Vamos lá. Se no centro está o zero, vizinho ao zero, do lado direito, logicamente está o 1. E aí a gente pode representar somente 1 ou mais 1. E aí vamos representar graficamente o número 1 com uma bolinha azul. À direita do 1, você tem o sucessor, né, de mais 1, que é mais 2. E aí, obviamente, você entendeu, a gente representa com duas bolinhas azuis. Adivinhe, à direita do mais 2 tem o mais 3, a gente representa com quantos? 3 bolinhas azuis e assim por diante. Quanto mais longe do zero, maior. É o que está dizendo aqui a escadinha. Quanto mais longe do zero, maior. Afinal de contas, o sentido de crescimento dos números é para a direita. Pegando para o outro lado, se no centro aqui está o zero, para o lado esquerdo nós vamos ter o menos 1. Tranquilo? Lembre-se, números inteiros não tem vírgula, né? O nome já está dizendo, é valor inteiro, não tem quebrado. E aí, a gente representa aqui graficamente com a bolinha vermelha. Já entendi, professor. Do lado esquerdo vai estar o menos 2. E o menos 2 são quantas bolinhas? 2 bolinhas vermelhas. E depois vem o menos, menos 3, com 3 bolinhas vermelhas. E depois nós temos o restante. Menos 4, menos 5, menos 6, cada vez, né, aumentando aqui a quantidade de bolinhas vermelhas. Lembra que a gente falou sobre altitudes e profundidades? É mais ou menos como se fosse aqui. A reta fosse o nível do mar, né? Subindo o morro nós tivéssemos ali as altitudes e descendo aqui a escadinha nós fôssemos, né, afundando aqui nas profundezas. Beleza, pessoal? O que é que diz aqui a escadinha vermelha? Eu acabei ficando na frente aqui, olha. Aqui diz o seguinte, continuo na frente, impressionante. Ó, de lá para cá, quanto mais longe do zero, menor. Oxe, não era quanto mais longe, maior? No lado positivo. No lado positivo, quanto mais longe, maior. Mas no lado negativo, quanto mais longe do zero, menor, porque você vai indo para as profundezas. Então, já fica aí a dica, né, de comparação. Se o número está à esquerda, ele é menor, né? Se o número está à direita, ele é maior do que aquele que está à esquerda. E aí, menos você já deve ter entendido que se os números crescem da esquerda para a direita, significa que o zero é maior do que todo esse pessoal aqui. O zero é maior do que qualquer número negativo. E, por outro lado, qualquer número positivo, o 1, o 2 ou qualquer número valor aqui azulzinho, é maior do que qualquer número negativo. Beleza? Você já está vendo aqui que o 1 é maior do que o menos 3, é maior que o menos 5, que o menos 6, por aí. Por quê? Os números crescem da esquerda para a direita. Se ele está à direita, ele é maior. Temos aí uma reta numérica. Vamos fazer uma espécie de joguinho de cartas. Tá certo? Você puxa uma carta, e essa carta é a carta mais 2. Você está aí no zero. O que é que significa que você vai fazer com este mais 2? Você vai obedecer o comando dessa carta. Você vai subir 2 degraus
ou você vai descer 2 degraus. Ora, se é mais, é para o sentido positivo. Então, eu vou andar para a direita, eu vou subir 2 degraus, lá vou eu. Entendi? Está aqui, subi 2 degraus e eu estou exatamente no ponto mais 2. Você continuou lá na linha do zero, né? Você puxou sua carta. E você puxou o menos 2. O que é que você vai fazer com a carta menos 2? Você vai subir e vai para o mesmo degrau que eu? Acho que não. Né? Eu subi porque eu peguei mais. Você pegou menos, agora você desce menos. Você vai descer 2 degraus. Você vem para cá. Exato. Menos 2. Agora, o que nós podemos perceber aí? Aí a gente já entra em outro conceito que nós estamos falando aí. O conceito de módulo. A distância para o zero é a mesma. Tanto quem está no mais 2 como quem está aqui no menos 2 está a mesma distância do zero. Tá certo? Aqui, olha. 2 para cima, 2 para baixo. A distância é a mesma. E aí a gente vê o conceito aqui, olha. O módulo, ou seja, a distância do mais 2 para o zero é igual ao módulo do menos 2, que é igual a 2. 2 o quê? 2 degraus. Tá certo? Em outras palavras, o que é que o módulo faz? O módulo derruba o sinal. O módulo analisa a distância do número para o zero. Tranquilo? Então, quem é o módulo de mais 2? É 2. Quem é o módulo de menos 2? É 2. Porque você está vendo, 2 e menos 2 são valores simétricos que estão a uma mesma distância em relação ao zero. Vocês entenderam? Vamos mais uma rodada. Só sai 2 nesse negócio? Puxei a carta mais 2. Beleza. E aí, vou lá, você já sabe o que é que acontece. Subi 2 degraus, né? Veja que nesta aqui eu estou sozinho, né? Não tem mais ninguém aqui no zero, beleza? Então, eu vou e puxo a segunda carta. Peguei outra, rapaz, só sai 2 nesse negócio. Peguei outra carta, só que esse 2 aqui é um 2 positivo. Significa que eu vou subir mais 2 degraus, isto mesmo. 2 mais 2 é igual a 4. Olha para onde é que eu vou. Exatamente. E é por isso que a gente entende por que mais 2 mais 2 é igual a mais 4. Tranquilo? Já estamos adiantando um assunto que nós vamos ver na sequência, que é a adição de números inteiros. Beleza? Agora, se esses números que eu puxei aqui fossem números negativos, o que é que ia acontecer? Vamos ver. Voltei aqui, né, para o zero, e aí puxo a carta menos 2. Beleza. Já sabemos o que é que vai acontecer. Desce. Quantos degraus? 2. Beleza, vim para cá. E aí, novamente, estou sozinho na brincadeira, puxei outra carta, menos 2 de novo. O que é que eu vou fazer? Vou andar 2 degraus para a esquerda de novo. Porque você sabe, valor negativo é para a esquerda, valor positivo é para a direita. Vou para onde? Para o menos 4. Tranquilo? E aí a gente entende o porquê que menos 2 mais menos 2 dá igual a menos 4. Porque você desce 2 degraus, depois você desce mais 2 degraus e você fica aqui no menos 4. Tranquilo? Vamos mais uma rodada. Zerei aqui a brincadeira, puxei a carta mais 3. Finalmente saiu um número aí que não é 2. É mais, vou para onde? Para a direita. Beleza, 1, 2, 3, subi 3 degraus, tá aqui eu, tranquilo. Próxima carta, estou sozinho na brincadeira, puxei o menos 3. E agora, o que é que vai acontecer? Aquilo que eu falei. Se é valor positivo, você sobe, vai para a direita.
Se é valor negativo, você desce, vai para a esquerda. Então, eu vou descer 3 degraus. 1, 2, 3. Acabei no zero. Isto, menos. E aí a gente entende o que é que acontece quando somamos números iguais de sinais diferentes, números simétricos. Veja, mais 3 mais menos 3 é igual a zero. Você volta para onde você estava. Isso mesmo. Vendo aqui o cancelamento? Pois é. Vamos ver mais um. Agora zerei, puxei a carta menos 6 e puxei a carta mais 6. Pessoal, eu nem vou sair do canto. Eu já vi o que é que vai acontecer aí. Quando eu peguei a carta mais 3 e depois peguei a menos 3, eu subi todo feliz, depois tive que descer e fiquei no mesmo canto. Agora que eu peguei o menos 6 e peguei o mais 6, eu não vou descer não, só ser besta aqui embaixo, não vou não. Por quê? Porque eu sei que vou descer e depois vou subir e vou ficar no mesmo lugar. Tá certo? Porque estes valores se cancelam. São os extremos, não é? O menos 6 está nesse extremo e o mais 6 está lá na outra ponta. São valores simétricos porque eles estão à mesma distância em relação ao zero. Tranquilo? Então, o módulo de menos 6 é 6, o módulo de mais 6 é 6, ou seja, as distâncias são iguais. E aí, quando você soma estes números simétricos, você já viu, o resultado é zero. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui, tá certo? Esse slide aqui, ele ainda vai continuar. A gente vai tratar sobre isso com relação às adições algébricas, tá certo? Mas por hoje, a gente tratou principalmente aqui dos assuntos iniciais do livro de vocês, tá certo? Como eu mostrei anteriormente, estes assuntos aqui, olha. Ideia dos números inteiros, a reta numérica, tá aqui ela, tá certo? O módulo, que é a distância do número para o zero, tá certo? E a comparação dos números inteiros. Quanto mais longe, né? Quanto mais à direita, maior. Quanto mais à esquerda, menor. Dito isto, você tem uma boa bagagem, tá certo? Para ler e entender estas páginas da 32 até a 44. Parece muita coisa, mas se você for aí aos pouquinhos, você consegue dar conta, tá certo? Você não precisa se preocupar em fazer esses exercícios, tirar foto e mandar para mim. Não. O livro é para você pesquisar. O livro é para você consumi-lo, ok? Para você estudar. Aquilo que nós vamos cobrar para efeito de registro de aulas, frequência e tal, são as atividades online, beleza? Pessoal, vamos nos encaminhar aí para os finalmente. Se tiver alguma dúvida, a gente continua conversando lá pelo WhatsApp, tranquilo? E aí a gente vai fazer a correção do exercício na próxima aula, que confira lá no horário. É na sexta-feira, na aula, né, que está vaga lá de português. O professor está de atestado, nós vamos pegar a aula da sexta-feira para fazer a resenha do exercício que vai ser liberado amanhã. Beleza? Então é isto, é nóis. Vamos ficando por aqui e tchau.